Fala Pelais, desse sábado, entrevistando o nosso amigo, o defensor público, Dr. Rafael Rangel, falar sobre a defensoria no Estado do Espírito Santo. Ele também é autor de vários livros. Doutor Rafael. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? É um grande prazer estar aqui. É uma satisfação muito grande poder para a Rede TV também é um grande prazer ter o senhor aqui como defensor público nessa área, entendeu? Que é uma área que o senhor é diretor da Escola da Defensoria. Defensoria, né? Isso. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo sobre a Defensoria Pública. Perfeito, vamos lá. É um grande prazer estar falando aqui, falando sobre Defensoria Pública. Eu estou na Defensoria Pública desde outubro de 2010. Ingressei em outubro de 2010 no segundo concurso e passei bastante pelo estado, fui bastante para o interior, já trabalhei em comarcas bem pequenas como Marilândia, Baixo Guandu, Pancas, depois posteriormente fui para Colatina, já trabalhei em Linhares e agora mais recentemente estou na capital, já atuando em Cariacica, Serra e eventualmente também trabalhando em Vitória. Com relação à escola, a Escola Superior da Defensoria Pública, ela foi criada em 2017. E ela tinha como intuito carregar, levar, expandir as bandeiras da Defensoria Pública para a sociedade capixaba. Doutor Rafael, tem escola de Defensoria Pública? Tem sim. Ela foi criada em 2017, mas ela foi criada no papel em 2017, mas ela foi colocada em prática mesmo mais recentemente. O senhor é diretor da escola, então? Isso, eu sou diretor da escola desde fevereiro do ano passado. Então já estou como diretor há aproximadamente 1 ano e meio. Hoje, o tamanho da Defensoria, como que está isso hoje, aqui no Estado? O tamanho da Defensoria ou da escola? Da escola e da Defensoria. Então, a escola vem se expandindo, a gente agora já tem um auditório, o auditório fica em Vitória, um auditório todo moderno, novo, onde a gente tem feito eventos mensais, normalmente nas sextas-feiras à tarde, sobre diversos temas. E a Defensoria Pública, graças a Deus, ela vem num fortalecimento muito grande nos últimos anos. Isso é muito bonito ver uma instituição tão importante, que é a instituição que luta pelo acesso à justiça das pessoas que não têm condições de se entrarem na justiça. Então a Defensoria Pública é esse aparelhamento que a Defensoria Pública vem recebendo e vem sendo valorizada nos últimos tempos. Isso é muito positivo. E isso acabou ecoando para a escola. Com a valorização da Defensoria Pública, a Defensoria Pública conseguiu fazer novas atuações, como a situação da escola superior. E a escola superior ela é muito importante porque ela ecoa as bandeiras da Defensoria Pública. Mal bem a Defensoria Pública, ela luta pelo acesso à justiça, mas ela também defende a bandeira das minorias. E isso é muito importante para que a gente academicamente consiga ecoar isso para a sociedade. Doutor Rafael, a Defensoria Pública, a população que está nos assistindo, ela fica no fórum ou tem alguma casa, algum prédio alugado? Perfeito. Então, a Defensoria Pública ela tem sua sede administrativa. A sede administrativa fica no centro de Vitória, na Praça Manuel Monjardim. Mas cada um dos fóruns, eles normalmente tem um núcleo. Então, por exemplo, existe o Fórum de Vitória. O Fórum de Vitória é onde fica o Poder Judiciário. Existe o núcleo civil e o núcleo criminal. O núcleo civil, por exemplo, fica do lado do Shopping Vitória. Já o núcleo criminal fica também no centro. Então, cada fórum costuma ter também um núcleo da Defensoria Pública. Não são todos, mas os grandes todos têm. Então a gente tem um núcleo da Defensoria Pública em Colatina, um núcleo em Linhares, um núcleo em Cachoeiro de Itapemirim, um núcleo em Serra, 2 em Vitória, tem em Vila Velha. Já nas cidades menores, a gente ainda está se expandindo. Existem algumas cidades menores com núcleos, outras que a situação ainda não chegou lá, a gente ainda está se estruturando, e aí sim a gente acaba ocupando de forma, através de convênios, salas no fórum. Mas isso é
hoje é exceção. A regra são núcleos. Doutor Rafael, a pessoa que mora lá em Água Doce do Norte precisa de um defensor público. O que ele faz? Porque lá não tem defensoria pública, né? Sim. Aí ele faz o quê? Procura quem? Então, o que acontece? Você teria... A Defensoria Pública está se estruturando, e como ela está se estruturando, ela vai cada vez mais abarcando cidades. Então, por exemplo, eu mesmo já atuei em cidades pequenas que hoje a Defensoria não atua mais. Mas, normalmente, nessa cidade pequena, enquanto a Defensoria Pública não atua, normalmente o magistrado acaba nomeando um advogado dativo para atuar no processo. Mas é um objetivo da expansão. Existe a Emenda Constitucional 80 que determinou que existisse, que fosse colocado um núcleo da Defensoria Pública em cada uma das comarcas. Então essa é a meta. Só que essa meta a gente dá passos, a gente não dá saltos. Isso está se expandindo, a gestão do atual Defensor Público Geral, Dr. Gilmar, muito boa, entendeu? A gente vai se expandindo no sentido de entrar nessas comarcas menores. Mas, eventualmente, a gente ainda tem comarcas pequenas que a gente não está presente. As pessoas no interior têm muita dificuldade para procurar realmente um defensor público. E procura os advogados particulares. Então, o advogado vai cobrar, eles não têm condições. Então, o juiz nomeia o que acontece? A determinação constitucional é que a Defensoria Pública esteja presente em todas as comarcas. Essa é uma determinação constitucional. Só que a gente sabe que a realidade depende de questão orçamentária e, como eu coloquei, a Defensoria dá passos, ela vai se expandindo. Então, nas cidades que a gente ainda não chegou, quando a pessoa é hipossuficiente financeira, ou seja, ela não tem condições de arcar com os custos de um advogado, o Poder Judiciário acaba nomeando um advogado dativo. Mas isso é uma exceção excepcional. Ainda muito presente no interior, aqui na capital praticamente inexistente, entendeu? Mas é uma situação excepcional que gostaríamos que, com o fortalecimento da Defensoria, com um progresso natural, isso seja ocupado e a gente esteja presente em todas as comarcas. Como nós estamos falando muito em Defensoria Pública aqui, na Escola da Defensoria Pública, o que o senhor acha aqui no Estado sobre a Defensoria abrir um concurso para as pessoas que estão precisando, alguns advogados, que vocês também estão precisando que a Defensoria cresça, né? Excelente, muito boa pergunta, Pelaz. Eu sou membro da comissão do concurso, do quinto concurso da Defensoria Pública, e a instituição Fundação Carlos Chagas já foi a escolhida para abrir o edital. Então, acredito que nos próximos meses a gente tem o edital já aberto para chamar conseguir recrutar novos defensores para que a gente consiga fazer essa expansão e dar mais efetividade à Emenda 80. Fala-se em torno de 30, 35 vagas, isso ainda é uma questão que ainda não foi fechada, mas é o que tudo indica, deve ser mais ou menos com relação a isso. Isso é uma questão da Defensoria Pública Geral e do Conselho Superior, mas é o que tudo indica, devem ser uma quantidade relevante de vagas, e essas vagas são efetivamente para os candidatos aprovados, eles irem para o interior, atuarem no interior e acabarem com esses gargalos dessas cidades pequenas que a gente não tem defensoria pública e as pessoas precisam de acesso à justiça. Então o concurso público é uma coisa que é um procedimento que já foi aberto, a Fundação Carlos Chagas já foi a escolhida e o edital nos próximos meses deve estar na praça e torço que excelentes candidatos consigam ser aprovados para agregar valor aos quadros da Defensoria Pública. Um bom advogado igual a Vossa Excelência, né? Um bom de falar, né? Desse jeito para passar no concurso. Exatamente. Eu também gostaria, hoje nós temos aqui no Estado do Espírito Santo 22 ou 20 a 24 mil presos. Alguns, coitados, não têm condições de pagar um advogado. E como vocês trabalham nessas comarcas que têm essas condições? Olha, a Defensoria Pública tem um núcleo de execuções penais, que é o NEP, que tenta mapear
efetivamente todo o sistema carcerário do Estado. Então, a atuação da Defensoria Pública nessa questão da fiscalização da execução penal é bem atuante e acredito que esteja presente em todo o Estado, inclusive nas comarcas menores, até porque é um núcleo que tem atribuição no Estado inteiro. Até fazendo uma ponte, o atual secretário de Justiça é um defensor público, Dr. Marcelo Paiva, meu colega, ele é secretário de Justiça e toca isso da melhor forma possível. Agora, com relação à atuação concreta em processos criminais, como falamos, nas comarcas menores a gente ainda está no procedimento de expansão. Doutor, essas famílias das pessoas que estão lá nos presídios, essas coisas todas, do lado do presídio tem defensoria pública ou a pessoa tem que procurar na comarca? Não, tem que procurar necessariamente na comarca. Especialmente no interior, a gente está presente nos grandes polos, então, por exemplo, Noroeste, Colatina, Norte, Linhares e São Mateus, Sul, Cachoeiro de Itapemirim, além da Grande Vitória. Então, nessas cidades menores, em muitas cidades, por exemplo, Jaguaré, a gente tem núcleo específico, Bom Jesus do Norte, a gente tem núcleo, Alegre, a gente tem, em cidades menores também tem, mas não são todas. Então, o ideal é esse familiar comparecer ao núcleo da Defensoria Pública e se informar. A gente também possui, a Defensoria Pública, ela vem se modernizando bastante, até o Dr. Gilmar coloca muito com a Defensoria 4.0, e a gente vem expandindo a questão da tecnologia, para que a pessoa, por meio de chat que tem no site, consiga informações, consiga andamento de processos, e também pelo WhatsApp. O defensor público, quando pega um processo, ele vai com ele até o final ou ele para e tem segmento de outro advogado depois, um particular? Então, o que acontece? A regra é o seguinte, a Defensoria Pública ela é una. E o que significa ser una? Significa que é a Defensoria Pública que conduz um processo. Então, por exemplo, é muito normal eu começar a conduzir um processo e depois um outro colega meu continuar. Por quê? Porque ou eu fui removido para outra comarca, ou ele está me substituindo em férias, em alguma outra coisa, mas é sempre a Defensoria Pública. A regra é, a Defensoria Pública, ela inicia o processo e vai até o final. O que pode acontecer, que é um direito da pessoa, é ela, por alguma razão, não estar satisfeita com o trabalho da Defensoria, ou porque ela prefere, por uma questão de confiança, a fazer a nomeação de um advogado, e nesse sentido ela tem todo o direito de nomear um advogado e ele assumir o patrocínio da ação. Da mesma forma que o inverso também é possível. Ou seja, a pessoa estar com um advogado particular e, por questões financeiras ou por questões técnicas, preferir a Defensoria Pública. A Defensoria Pública atuando na comarca, se estiverem presentes os requisitos da hipossuficiência, ou seja, se ela fizer jus a essa questão financeira, vamos associar. Doutor Rafael, um minutinho de intervalo e já voltamos já. A programação com a melhor qualidade da TV aberta brasileira é aqui na Rede TV Espírito Santo. Que estado maravilhoso! Eu tô passada como o Espírito Santo é lindo. Eu amo a natureza e a beleza desse estado. E cada dia fico muito mais apaixonado. O verde da montanha, a praia cristalina. Mulher do Espírito Santo, é coisa tão divina. Muqueca saborosa, que sempre me alucina. E fé na padroeira, da penha que ilumina. E viva o capixaba, é tudo gente fina. A Rede TV Espírito Santo é a TV mais famosa, mais querida entre os capixabas. Eu aumento, mas não invento. Rede TV, a TV que projeta o Espírito Santo para o Brasil. Voltamos com o Dr. Rafael sobre o direito das famílias que estão necessitadas aqui no Estado do Espírito Santo. Dr. Rafael, a Defensoria Pública atua na área de política para defender alguns candidatos que não têm condições financeiras. Como que é isso, mais ou menos?
Olha, com relação ao direito eleitoral, ele é considerado como uma área federal. Então, em tese, seria de atribuição da Defensoria Pública da União. Eu pertenço à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Então, a gente não tem nenhuma atuação na área eleitoral e, em tese, a Defensoria Pública da União poderia atuar, mas devido ao diminuto número de defensores federais, também não atuam. Então, isso particularmente fica a questão da advocacia privada. Então, essa área vocês não têm condições e também não tem regalia nenhuma que possa vocês trabalhar na área. Não, a gente não tem atribuição para atuar na área de direito eleitoral. E a Defensoria Pública da União que teria, penso eu que eles não atuam porque eles têm outras áreas que entendem como prioritárias e acaba essa sendo relegada a não ter uma atuação efetiva. Então, Rafael, vamos falar um pouco sobre as famílias que estão necessitadas, precisando de advogado, não tem condições, que briga em casa, as coisas todas. E a Defensoria tem condições de fazer esse trabalho? Isso. Reitero mais uma vez, na gestão atual do Dr. Gilmar Batista, que é o Defensor Público Geral, foi criada a Defensoria 4.0. Então, se você precisa de atendimento da Defensoria Pública, procure o site. No site da Defensoria Pública tem um chat para você obter informações. Se você não tem condições de entrar por um chat, tem o WhatsApp, os números estão lá. E caso não tenha condições na questão tecnológica, apesar de hoje ser de uma forma bem expansivo, tem que procurar um núcleo que está presente nas grandes comarcas, aqui na Grande Vitória, em diversos núcleos importantes. Então, Rafael, como o senhor é diretor da escola, o senhor está trabalhando para conseguir pessoas que façam o concurso da Defensoria Pública para representar mais os municípios no estado? Olha, como diretor da escola superior, o nosso objetivo é tentar trazer palestrantes, tentar trazer debates que sejam de temas muito caros para a Defensoria Pública, como acesso à justiça, como direito de minorias, como questões da população carcerária. Isso é muito importante para a gente. Então, na escola, a gente tenta levantar essas bandeiras. Para quê? Para que os estudantes de faculdades, o público em geral, a sociedade em geral, saibam as bandeiras importantes e venham a importância da Defensoria Pública. Com relação ao concurso, seria mais numa atuação de que a Defensoria Pública ela precisa de profissionais que entendam as demandas. Mas, obviamente, que por ser concurso público, vão passar os mais preparados. Então, Rafael, nesse momento, gostaria de mandar um grande abraço para o seu presidente, doutor Gustavo, da Defensoria Pública, nosso amigo Severino, e também o grande advogado da Caixa dos Advogados em Vitória, que foi o doutor Aloysio Lira. E a doutora Marta, advogada, que está sempre nos assistindo, e a doutora Ivonete. Então, Rafael, vamos continuar nessa luta ajudando as pessoas que realmente não têm condições. E eu vi a experiência do senhor. O senhor luta mesmo pela Defensoria. Isso. Tem que lutar. O profissional que ingressar na Defensoria Pública, tanto na Defensoria Pública do Espírito Santo como qualquer Defensoria Pública, tem que ser um lutador. Porque ele luta pelo acesso à justiça, ele luta pelas pessoas que, como regra, são pouco vistas na justiça. Então é muito importante que essa pessoa que assuma o cargo da Defensoria Pública, assuma a função de defensor ou defensora pública, ele tem essa vontade de modificar isso, de promover mais justiça e cidadania. Isso é muito importante. Inclusive é o tema atual da Associação Nacional dos Defensores Públicos, que é relacionado ao acesso à justiça e à cidadania. A Defensoria Pública conseguindo fornecer acesso à justiça às pessoas e dar cidadania, com certeza ela está fazendo o seu papel. O que eu acho interessante a Defensoria Pública em todo o estado, só principalmente aqui no Espírito Santo, você não vê um político ingressando com a defesa da Defensoria, ajudando a Defensoria. Vocês têm lá carro para andar da Defensoria, é pago pelo Estado? Como que funciona isso? A condições de vocês trabalhar, o Estado dá essas condições? Então, a Defensoria Pública ela tem verba orçamentária. Não há como não
agradecer e reiterar o grande apoio que o governador Renato Casagrande deu à Defensoria Pública. Ele certamente é um grande parceiro da Defensoria Pública. Ele vem efetivando um incremento orçamentário nos últimos anos, então não há como não ressaltar isso, mas é claro que a Defensoria Pública precisa de mais recursos para continuar o seu caminho. Como eu falei anteriormente, a Defensoria ela dá passos, e os nossos passos são sempre para estruturar melhor, para fortalecer, para que a gente consiga dar mais acesso à justiça à população capixaba e cidadania. Um grande abraço também para o nosso governador Renato Casagrande, que está ajudando o Espírito Santo a crescer muito mais, porque se ajudar a Defensoria, você está ajudando aquelas pessoas que não têm condições de ter um advogado. E hoje, com o senhor explicando aqui, doutor, a Defensoria vai continuar cada vez crescendo mais, não vai? Sim, eu acredito que, reitero mais uma vez, a parceria do governador Renato Casagrande com a Defensoria Pública é muito salutar, foi muito favorável, ele vem fortalecendo a Defensoria Pública e espero que esse momento continue. É muito importante, principalmente o senhor aqui hoje, porque a população que não está nos assistindo pergunta, porque eu sou advogado, tenho 30 anos na área do direito e vou para a rua e nesses momentos as pessoas falam assim, doutor, eu não tenho condições de pagar um advogado. Aí eu falo, procura a Defensoria. Eu fui na Defensoria, só não estou achando aonde que é a Defensoria. Aí você volta a dizer isso aí. Com o trabalho do senhor como defensor público, o senhor está necessitando de mais defensores no concurso público? Ter um concurso público? Então, nós somos hoje 162 defensores. É claro que a gente precisa de mais defensores, tem um concurso que está chegando para a gente aumentar esse número e tentar chegar no número mais adequado para a população capixaba. Os defensores públicos, como regra, trabalham bastante, tentam fazer o máximo possível da efetividade do acesso à justiça e à cidadania. Mas é claro que nem sempre isso é possível, então é possível que tenham pessoas que queiram e em algum momento não conseguem. Mas é uma meta nossa de sempre tentar aprimorar e melhorar nesse sentido. Doutor Rafael, o senhor só fica na escola como diretor ou o senhor atua nas comarcas também? Eu atuo. Eu atuo hoje. Hoje eu sou titular da primeira Defensoria Civil de Serra, faço cumulação na primeira Defensoria Civil de Cachoeiro de Itapimirim e sou diretor da escola. Então a Defensoria Pública, como a gente está com um diminuto número de membros, 162, acaba que um defensor, uma defensora, ele tem que fazer várias atuações. Não cabe muito apenas uma função, uma atribuição. Exatamente porque a gente tenta fazer o máximo possível. Então eu estou atuando no sul do estado, mas ano passado eu atuava no noroeste, eu atuava em Colatina, fazia acumulação em Colatina, mas agora estou fazendo acumulação em Cachoeiro de Itapemirim. Então o senhor não para não, o senhor trabalha mesmo. Trabalho. A população para ajudar a crescer muito mais. E lá nessa área de vocês têm assistente, essas coisas, advogado que está saindo da faculdade agora para fazer um estágio, essas coisas todas, pode fazer um estágio lá? Então, a gente tem um grande corpo de estagiários, uma quantidade bem razoável de estagiários que auxiliam bastante, mas como a gente ainda não conseguiu implementar estagiário de pós-graduação, que seria o estagiário formado, e até eventualmente um corpo de servidores. Reitero, a Defensoria Pública vem se estruturando, vem melhorando, vem agregando, mas existem muitos passos que a gente precisa dar como fortalecimento, especialmente do corpo de servidores. E nessa escola do senhor lá, da Defensoria Pública, é para defensor ou para poder fazer eventos, essas coisas, alguma coisa? O objetivo é defender as bandeiras, os temas caros da Defensoria Pública para a sociedade capixaba. Os eventos, como regra,
praticamente absoluta, são eventos abertos ao público para participação. Então venha nos eventos, tente se informar, a gente faz divulgação no site, se informe nas redes sociais, Instagram, Facebook, dos eventos da escola, porque são muito importantes se você se interessa por esses temas caros, como acesso à justiça, direito à cidadania adequada, entendeu? Das nossas bandeiras com relação às minorias. É muito interessante participar, porque certamente vai agregar bastante valor. A gente tenta trazer uns palestrantes muito bons. Doutor Rafael, se a pessoa precisar da Defensoria Pública, qual é o valor, mais ou menos, para essa pessoa, para o defensor defender ele? Essa pessoa ganha um salário mínimo, ou não tem salário, pode procurar a Defensoria? Então, pela regulamentação do Conselho Superior, o valor seria de 3 salários mínimos à renda familiar. Então, se a pessoa possuir uma renda familiar inferior a 3 salários mínimos, ela já poderia. Então, por exemplo, uma família onde um pai, por exemplo, motorista de ônibus, recebe 3 salários e ele tem 4 filhos, ele poderia tranquilamente ter direito à assistência judiciária gratuita da Defensoria Pública. Então, essas pessoas que ganham até esse valor de 3 salários, qualquer momento pode procurar a Defensoria Pública. Pode procurar a Defensoria Pública e lá vai conseguir orientação para tentar entender onde a gente pode atuar, onde a gente pode ajudar. Porque é muito importante, porque essas pessoas não têm realmente condições nenhuma de ter um advogado. Então, a Defensoria dá a sustentação para eles. Então, cada dia que passa aqui no Estado do Espírito Santo, cresce mais o crime. Está difícil aqui no Estado do Espírito Santo. E também só não é no Estado, é no Brasil inteiro. Então, com isso aí, vai tomando uma proporção de muito elevado para vocês. E já que eles não têm condições, vocês têm que trabalhar dobrado. E vocês ganham como? No processo ou sem processo? Não. A Defensoria Pública, da mesma forma que o membro do Ministério Público, o magistrado, a gente recebe por meio de subsídio, que é um subsídio aprovado por lei, tudo normal. A gente não recebe absolutamente nada decorrente do processo, absolutamente nada. A única coisa que existe que são os honorários, mas esses honorários são para aparelhar. Existem os honorários dos processos, mas servem só para aparelhar, como, por exemplo, comprar papel, impressoras, para dar mais estrutura para a Defensoria Pública. Doutor Rafael, esse aqui é um livro do senhor, né? Isso. Esse aqui é meu livro. Esse aqui é meu livro, Defensoria Pública, Redimensionamento do seu papel político, jurídico e social. Essa é minha tese de doutorado na UERJ. Eu sou mestre e doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e na tese de doutorado eu escrevi, essa é a versão comercial da tese, é um livro que tenta demonstrar o seguinte: a Defensoria pode mais. A Defensoria ela tem que atuar bem além de uma atuação dentro do processo. E especialmente esse livro ele é voltado para a área de moradia. Eu acho que a Defensoria Pública ela tem um papel crucial na melhora da qualidade de vida, tanto como educação de direitos, como por acesso à justiça, cidadania. E nesse livro eu tento ecoar essa vontade de ver uma defensoria cada vez mais forte, cada vez mais parceira da população. Estamos aqui hoje com a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, com o doutor Rafael. Eu falo a Defensoria porque ele está representando a Defensoria. Doutor Rafael, nós temos aí um segundo para o senhor despedir aí da... Tá ótimo. Eu queria agradecer a Rede TV, muito obrigado por essa oportunidade de tentar falar com a população a importância da Defensoria Pública, a importância da escola superior e demonstrar o seguinte: a Defensoria Pública ela tá lá, ela tá esperando, a demanda é muito grande. Não somos tantos defensores, mas a gente está preparado para tentar auxiliar da melhor forma possível. Então, queria agradecer ao Pelaz. Muito obrigado por essa oportunidade e, quem sabe, numa nova oportunidade, estamos aqui. O Fala Pelaz fica por aqui. Até a semana que vem, na Rede TV.